dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje sextamos, né? E sextamos com uma série de assuntos importantes, porque saiu o desemprego e a gente vai contar para vocês, tintim por tintim, do que aconteceu aí com a taxa de desemprego, por que ela subiu e por que não surpreende ninguém que assiste aqui o Mercado Investimentos, porque a gente já tinha avisado que isso ia acontecer. Mas a gente também vai falar de Arigatchan, vamos ver aí o que foi que o Lula falou lá no Japão em relação aos Estados Unidos, as sobretaxas de Trump. E tem também IGPM, o famoso índice do aluguel, que arrefeceu um pouco e a gente vai contar por que ele veio diferente do IPCA 15. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o Panunzi. Bom dia, Panunzi, como você está? Bom dia, Débora. Gostei de ver você vestida de verde esperança hoje, porque lá fora, né, tá um clima difícil, né? Essa cor verde aí da sua camisa não anda muito popular lá fora, principalmente depois da sobretaxa do Trump, né? Pois é, e ainda, ó, eu tô de verde hoje, mas eu devia era estar alvinegra, viu? Porque o Corinthians ganhou ontem e eu estou de verde limão hoje, né? Mas vamos pelo lado da esperança, que aí fica um pouco melhor. Eu sei que você colocou essa camisa verde em homenagem ao Alex aqui da nossa técnica, que é o palmeirense doente, e hoje estava bastante deprimido, né? Pois é, os palmeirenses estão meio tristinhos, assim como o mercado lá fora. Muito triste, né? Mas saiu a inflação lá nos Estados Unidos, veio mais alta um pouquinho, e daqui a pouquinho a Débora vai dizer para a gente que repercussão isso tem. E tem um clima de animosidade nos Estados Unidos por causa das sobretaxas, né, Débora? O mercado lá está em polvorosa. Parece mesmo que o único beneficiário dessa história toda é a Tesla, né? Uma campanha que usa a máquina de um Estado poderoso como os Estados Unidos para promover uma marca. Exatamente. E ainda assim, né, quando a gente pega ali nos rankings de bilionários dos Estados Unidos, quem está sofrendo com todo esse posicionamento é o próprio Elon Musk. Mas vamos começar aí pela nossa agenda, já para contar para o pessoal de casa o que saiu hoje, já que tem tanta coisa na agenda, vamos passar aí rapidinho para vocês terem uma ideia do que já saiu, o que vai sair. Hoje tem coisa importante que sai ao longo do dia, principalmente na parte da tarde. Então vamos lá. Saíram vendas no varejo e PIB do quarto trimestre logo cedinho, 4 da manhã no Reino Unido. Na zona do euro, teve índice de confiança do consumidor e sentimento econômico de março, já a medição final, 7 horas da manhã. E aqui teve GPM, já contei para vocês, o índice do aluguel, já foi divulgado pela FGV às 8 horas. E lá também saiu, né, na FGV, a sondagem de serviços e do comércio, também referentes a março. E a gente vai compilar todos esses dados para trazer os índices de confiança juntos para vocês na semana que vem. Mas não para por aí, porque às 9 horas saiu o PNAD contínua, então a gente vai saber como é que ficou o desemprego, a renda. Será que a gente teve crescimento da renda? O desemprego a gente já avisou que ia subir, né? Então a gente vai contar para vocês os desdobramentos e o que levou a isso. Lá nos Estados Unidos, 9,5 o índice mais aguardado no mercado internacional, índice de gastos com o consumo pessoal, o famoso PCI dos Estados Unidos, que foi divulgado hoje, junto com a renda. Tem o núcleo do PCI também, né? O núcleo é aquele que exclui os preços mais voláteis. E eu já adianto para vocês que subiu um pouquinho e ficou acima do esperado. Então isso já começa a aumentar aquelas preocupações em relação à taxa de juros dos Estados Unidos e temores recessivos por lá, que é o que vem direcionando a semana toda. Além disso, nos Estados Unidos, 11 horas, agorinha, vai sair lá na Universidade de Michigan e, de uma forma geral, o índice de sentimento do consumidor, expectativa de inflação de 1 e 5 anos. Esse dado é importante porque mostra perspectivas de longo prazo, mas num dia de PCI, ele deve ficar mais ali em segundo plano. Também temos o Michael Barr discursando num evento de um banco. E o mais importante aqui, que eu sempre falo, e eu trago até um exemplo para vocês, ontem a gente teve uma série de dirigentes do Fed discursando em eventos diversos aí, lá nos Estados Unidos. E quando a gente olhava na agenda, parecia que era uma coisa sem importância. Vai falar numa universidade, vai falar em um banco. Mas ontem a gente teve uma série de sinalizações que vieram desses discursos, principalmente em relação à condição de política monetária, que mexeram muito com o mercado. Então parece ali, vai discursar num evento de banco. Só que disso pode desdobrar e pode derivar ali uma série de outros acontecimentos, que foi o que aconteceu ontem, principalmente ali trazendo sinais de alerta em relação à política monetária e juros. Então, deve ganhar um pouco mais de relevância também o Michael Barr aí na agenda.
Mas não para por aí, porque a gente tem mais uma página de agenda, aí eu prometo que acabou. Postos de petróleo e plataformas em operação, lá nos Estados Unidos, 14 horas. E o Rafael Bostic também vai falar às 16h30 em um painel de evento institucional. Ele é o presidente do Fed de Atlanta, então também deve ganhar um pouco mais de relevância. Ao longo do dia, eu falei que a gente tinha dados importantes que vão sair ao longo do dia. Tem CAGED, que traz ali as vagas do setor privado. Relatório mensal da dívida pública de fevereiro, esse dado sai ao longo do dia, mas normalmente sai mais para a tarde, para o fim da tarde. E vai ter definição pela ANEEL da bandeira de tarifa de energia. Então, isso é super importante aqui para a gente, porque se mudar a bandeira da tarifa, gente, ó, sextou, hein? Se mudar a bandeira da tarifa, isso vai pesar no nosso bolso. A gente sabe que a energia teve ali um peso grande na inflação dos meses passados. Então, outro dado importante aí, principalmente aí para o nosso bolso, que sai ao longo do dia, mas ainda não foi divulgado, Panunzio. Pois é. Vamos falar do IGPM que saiu hoje? Eu quero começar aqui, porque a Débora, que entende de economia, ela vai explicar para a gente aqui qual é o impacto que isso tem, mas o IGPM é um índice que é calculado principalmente com os preços da construção civil, os preços do atacado, né? Esse é o núcleo do índice, e veio com uma boa notícia. E eu queria lembrar, Débora, que é a segunda boa notícia em 2 dias, né? Porque ontem nós tivemos o IPCA com uma queda pequenininha, contra a previsão do mercado, que era 0,67 vezes 0,64, né? Baixando de um índice que foi acho que 1,23, se eu não estou enganado, né? No mês passado. 1,24, não, acho que 1,23 mesmo, mas foi quase a metade aí da desaceleração. Pois é um índice que mostra que a inflação no Brasil está diminuindo, né? E a queda no IGPM de hoje foi uma queda maior, né? Porque ele veio com 0,34, no mês passado foi muito maior do que isso. Eu vou pegar o número aqui direitinho, mas a Débora tem esses números, ela já vai explicar para a gente. E nós temos um dia hoje muito quente no mercado externo, né? Com as bolsas lá nos Estados Unidos pipocando, as ações da indústria automobilística americana, todas elas dropando lá, né? Com cotações lá no fundo do poço, que dá sinal de alguma vitalidade da nossa economia, né, Débora? Exatamente. E até a nossa bolsa, só para vocês entenderem, todos esses dias passados, ela se descolou do movimento de Nova York. Então, as bolsas de Nova York caíram recorrentemente essa semana. Elas afundaram e foram ali cedendo para o território negativo dia após dia. E a nossa não, a nossa foi renovando recordes, inclusive não recordes históricos, mas recordes nesse ano. A gente chegou no maior patamar de pontuação que a gente não via desde o ano passado, desde o final do ano passado. Então, a gente veio numa trajetória muito boa e isso vem justamente do descolamento que estava tendo lá nos Estados Unidos, dos preços estarem muito acima das máximas históricas. Então, ali, né, sempre batendo recorde, sempre operando ou em máxima ou muito perto da máxima. E aqui no Brasil, pelo contrário, o que aconteceu no fim do ano passado jogou os preços dos nossos ativos lá no chão. Então, tinha muito espaço para recuperação. Quando começa a ter um temor de recessão nos Estados Unidos, quando começa a ter um temor ali que a economia dos Estados Unidos pode patinar, o dinheiro começa a buscar alguns mercados emergentes que estavam com esses preços mais descontados. Então, por isso que nossa bolsa conseguiu se desvencilhar durante essa semana toda. Mas hoje, infelizmente, não. Hoje o mercado está realmente mais volátil e puxado por esse cenário internacional. Então, nenhuma notícia boa, como o IGPM ter desacelerado, veio aí, ou a renda ter aumentado. Bom, a renda ter aumentado, o mercado realmente não ia reagir, porque a gente sabe como o mercado é. Mas o IGPM cair em março e desacelerar bastante por conta dos preços ao produtor, poderia sim ser um motivo para levar a nossa bolsa pelo menos para o terreno positivo ou para dar uma força para a queda nos juros futuros, mas não foi o que aconteceu. Hoje a gente está mesmo mais conduzido pelo cenário de fora do que o de dentro. Mas vamos ver aí como é que ficou o IGPM desse mês, só para vocês terem uma ideia do que puxou para cima, o que derrubou o IGPM, como é que foi esse cenário geral. Bom, o IGPM ficou em 0,34, como eu já falei. Em fevereiro de 2025 tinha ficado aí em 1,06, então foi uma desaceleração bem importante. E uma desaceleração puxada pelos preços ao produtor. Para quem lembra dos meses passados, os preços ao produtor estavam muito pressionados mesmo. A gente tinha alguns itens ao produtor pressionando muito, tanto por fatores cambiais, que já começam a mostrar um arrefecimento nesse comecinho de ano, quanto também
pelo preço das commodities, que acabam tendo um peso muito grande no IGPM. O IGPM ele tem duas sensibilidades muito fortes. Preço de commodity, que já é negociada no mercado internacional, e o dólar, porque minério de ferro, por exemplo, ele vai estar presente na construção civil e nos preços ao produtor. Aí tem os preços que são negociados ali, como por exemplo o grão de café. O grão de café ele é um preço ao produtor, e um preço que está subindo no mercado internacional e que ainda tem a dolarização por trás. Então o IGPM ele é um índice que vai sofrer com movimentação cambial e com o preço das commodities em alta. Como agora com todo esse imbróglio tarifário nos Estados Unidos, a gente começa a ter um arrefecimento do minério de ferro. E foi justamente isso que trouxe o alívio para o IGPM esse mês. O minério de ferro, junto ali a um dólar um pouco mais contido no começo de ano, já fizeram com que o IGPM caísse um pouquinho nesse mês agora de março, Panunzio. Já pode ser já um efeito da política de sobretaxa do Trump? Ainda não, porque essa política é muito nova, né? Embora a sobretaxa para a indústria automobilística, embora o anúncio da guerra comercial tenha sido um anúncio que já vem desde 20 de janeiro, quando o Trump... Agora, tem um dado curioso aqui. Eu vou até pedir para os meninos da nossa produção aqui colocarem para mim o gráfico da Bovespa no ar. Olha só, isso aqui, gente, é o gráfico das cotações na Bolsa de Valores de São Paulo, né, na Bovespa. Vocês podem reparar aqui, olha, que até o mês de agosto do ano passado, a Bolsa experimentou uma rápida trajetória de alta. Depois disso, ela começou a despencar. Vem despencando até que ela chega aos 118 mil pontos aqui no dia 2 de janeiro, né, em plena crise do dólar e tudo mais, e aí começa um período de ascensão em que houve uma inflexão aqui entre o começo de fevereiro e meados de março. Depois disso ela sobe e vai embora, contrariando uma tendência mundial, né, Débora? Porque a Bolsa Brasileira ir bem agora e outros indicadores brasileiros estão apontando tendências muito interessantes. Ocorre que alguns desses índices contrariam essa tendência. Por exemplo, a tendência global. Hoje os Estados Unidos têm um desemprego médio de 3,9%. Saiu o índice de desemprego no Brasil, né? Você quer anunciar você mesmo? Eu só queria anotar que piorou um pouquinho, né? 0,7%. Mas essa piora é por causa de um fator sazonal, não é isso? Exatamente. E a gente já tinha avisado, no mês passado isso já começou a acontecer, né? Então a gente já viu o desemprego subir um pouquinho no mês passado, mas a gente já tinha avisado que nesse mês, que agora, né, não é bem esse mês, porque a PNAD saiu em relação a fevereiro. Então, em relação a fevereiro, a gente já tinha falado que ia subir um pouquinho. Por quê? Contratados no Natal, desempregados no Carnaval. Isso é uma coisa sazonal, tá? Então, tem as vagas temporárias e, normalmente, no final do ano, o desemprego até cai um pouco, com um pouco mais de força. Algo que a gente não viu ali com tanta força nesse ano passado, mas aconteceu também. Então, o desemprego ele cai com um pouco mais de força no final do ano, quando começam essas vagas temporárias, e depois, no comecinho do ano, volta a subir, porque tem o fim das vagas temporárias. Mas tem algumas boas notícias que a gente pode trazer para vocês em relação à pesquisa de emprego, a pesquisa de renda, que é a PNAD aqui no Brasil. Por quê? O desemprego ele caiu. Então, vamos ver... Desculpa, o desemprego ele subiu. Então, vamos ver aqui como que ficou o desemprego nesse mês de fevereiro. Então, ele sai ali de 7,90 no ano passado. Então, em março do ano passado, o desemprego estava em 7,90, também sofrendo por esses ajustes sazonais que devem ir até março aqui desse ano. Então, pode ver que, por mais que a gente tenha tido o ajuste, a gente não está no mesmo patamar ou próximo do que estava no ano passado. A gente começa a ter esse declínio do desemprego ao longo do ano todo, chega ali em novembro a 6,10%, e aí a gente começa a ter já em dezembro, por isso que eu falei, esse ano aconteceu ali em novembro essa contratação, mas em dezembro a gente já começa a ver um aumento do desemprego, coisa que normalmente a gente começa a ver a partir de janeiro. Em janeiro, a gente tem 6,5% de desemprego e agora 6,80%. Então, tem uma alta, sim, nos desempregados. A gente teve um aumento dos desempregados, mas a gente teve alguns pontos positivos, como, por exemplo, o aumento de pessoas com carteira assinada e do rendimento mensal. Então, vamos ver aqui a variação, como é que ficou entre o mês passado e esse, na criação de vagas. Onde foram criadas essas vagas, onde foram perdidas essas vagas, que levaram ao número de desempregados cair 355 mil, tá? Aqui está em 1.000 pessoas. Então, tudo o que a gente está falando aqui
é 1.000 pessoas que estão aí em 355 mil, 107 mil, tá? Porque não está na legenda, só para deixar explicado para vocês. Então, o que levou os empregados a caírem em 355 mil? No setor privado, a gente teve um balanço aí de 107 mil menos pessoas empregadas no setor privado. Da onde veio? Veio sem carteira de trabalho, porque se a gente fizer o balanço aqui dos 337 mais os 231, que teve aumento no setor privado, com carteira assinada, a gente vê que o maior contingente de pessoas desempregadas veio sem carteira assinada. Então, mostrando, inclusive, esse movimento sazonal. O trabalhador doméstico sem carteira e com carteira tiveram aí queda, a queda também foi maior entre as pessoas sem carteira assinada, 100 mil pessoas perderam aí o emprego ou saíram do mercado dos trabalhadores domésticos sem carteira e só 23 com carteira, totalizando aí os 124 mil que vocês estão vendo que perderam o emprego ou que tiveram a variação negativa de número de empregados no trabalhador doméstico. Seguindo aí pela nossa tabelinha, a gente vai ver que nos outros setores o movimento foi muito parecido. Quem que teve a maior criação de vagas aqui entre os dados que a gente está vendo? O empregado no setor público, militar e funcionário público estatutário, porque tem também os empregados no setor público que têm carteira ou não carteira assinada. Então, nesses dois setores, aqui a gente teve queda nas pessoas empregadas, mais alta nos empregados do setor público. O empregador com CNPJ e sem CNPJ teve uma movimentação menor, de 15 mil pessoas saindo dessa modalidade, então uma queda aí de 15 mil pessoas, mas puxada também por aquele empregador sem CNPJ. E o conta própria, que eu acredito que esteja na última tabelinha, a gente tem a conta própria também, pessoal? Não sei se temos para mostrar para vocês. A gente teve aumento tanto com CNPJ e sem CNPJ. E aqui que está o grande desafio. 51 mil pessoas foram para trabalhar por conta própria, principalmente sem CNPJ. O que é o conta própria? Gente, isso aqui é sempre um trava-língua para mim. É tipo 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Tá vocês bem, entenderam? já conseguiu falar isso? O conta própria sem CNPJ, o que é? É o bico. Né? Então, a gente vê aqui, normalmente, né, são os bicos, são as pessoas informais, e é aqui que mora o grande desafio. Porque a gente precisa, sim, de um emprego, de uma alta do emprego, né, uma queda do desemprego, mas o grande desafio é a formalização desse emprego, que hoje a gente tem aí um novo recorde de pessoas com carteira assinada, mas esse normalmente é a pedra no sapato aqui, né, esse crescimento das pessoas que trabalham por conta própria, sem formalização, sem CNPJ. Então, esse é o desafio. E o segundo desafio é a renda, porque não adianta também crescer o emprego, a gente tem um maior contingente de empregados e ter uma renda decadente ou caindo ali, né, decaindo ao longo do tempo, que não é o que está acontecendo. Né? Então, a gente teve um mês que, por mais que os fatores sazonais tenham aumentado o desemprego, ele veio com uma formalização interessante, apesar do aumento de pessoas por conta própria, a criação de vagas no setor privado com carteira foi muito maior, e a gente tem também essa ascendência da renda, que agora chega a R$ 3.378, com aqueles rendimentos habitualmente recebidos por todos os trabalhos. Então, a renda subiu um pouco, junto com a formalização, o que é uma boa notícia, apesar da queda no número de pessoas empregadas. Mas é muito difícil equilibrar os 3 pontos aqui no Brasil. E esse tem sido o maior desafio do mercado de trabalho brasileiro, que a gente consiga ter um mercado que cresce com formalização e com crescimento da renda. É muito difícil esse tripé ficar ali com as 3 perninhas levantadas ali, porque sempre tem um lugar que está mais desafiador. Mas a gente vê uma trajetória bem positiva da renda de uma forma geral e também da formalização que vem batendo recordes aí com o aumento de pessoas empregadas com carteira assinada, Panunzio. É isso aí. O que importa mesmo, assim, para a gente... Eu estou até com a tela aqui, voltando aquele primeiro slide aqui, que as pessoas precisam prestar atenção a isso aqui, porque a grande perda de empregos foi nos empregados do setor privado sem carteira assinada, né? Mas o grande ganho foi justamente no setor privado com carteira assinada. Isso qualifica os trabalhos, melhora a qualidade do emprego e, portanto, explica o aumento da renda quando cai os empregos, né, Débora? Exatamente. Muito bom.
Próximo assunto agora, então, para onde é que nós vamos agora, Débora? Vamos para o Japão, Panoso. Vamos para o Japão. Mas, exatamente, a gente vai passar pelo Japão, mas para falar de um reflexo da política americana, né? Porque Exatamente. teve a sobretaxa lá nos Estados Unidos, que vai vigorar a partir do dia 2 para carros, do dia 3 de maio para autopeças, e está gerando um furor mundial isso aí, porque está bagunçando o coreto da indústria automobilística e está bagunçando também o cenário das economias, né? O presidente Lula falou ontem, repetindo uma frase que ele tinha dito há algumas semanas e que depois acabou esquecida, Débora, que era aquela de que o Brasil não iria dar um tratamento diferencial às ações dos Estados Unidos, iria retaliar, ia, portanto, impor uma sobretaxa, né? Ontem, diante do problema criado, o Lula voltou a falar nisso. Vamos ver o que ele disse lá no Japão. O presidente Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele tem o direito de tomar decisões dentro dos Estados Unidos. O que ele precisa é medir as consequências dessas decisões. Qual será o efeito dessa decisão para os Estados Unidos? Eu, sinceramente, se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Isso vai elevar o preço das coisas e pode levar a uma inflação que ele ainda não está percebendo. Agora, como ele tem assessor econômico, tem gente para orientá-lo, eu não sei como é que ele vai reagir se isso acontecer. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá para a gente ficar quieto, achando que só eles têm razão e que só eles podem taxar os dois produtos. Agora, precisa ver se vai acontecer isso mesmo, né, Débora? Porque é uma fala para endurecer o tratamento diplomático do problema, mas até agora não há nenhum indício, inclusive não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os presidentes, primeiros ministros, chefes de Estado e de governo têm tentado enfrentar isso com a complacência do Trump, né? Como se ele fosse um sujeito que permite alguma perspectiva de clemência ou coisa parecida. Agora, eu quero trazer aqui uma reflexão. O Trump diz que está fazendo isso tudo, que está fazendo, em nome de recuperar empregos que foram perdidos nos Estados Unidos para sucursais de montadores instalados em outros países do mundo. Pois bem, os Estados Unidos hoje vivem uma situação de pleno emprego. Tem 3,9% só de trabalhadores desempregados. Isso é considerado um patamar de pleno equilíbrio. De onde é que vão sair os empregos dessas montadoras que vão se instalar nos Estados Unidos? De onde é que vão vir os trabalhadores, já que não há mão de obra disponível? E lá, como aqui no Brasil, com 6, 7% de desemprego já começa. Mas lá as empresas já começam a ter dificuldade de repor essa mão de obra. E só a título de exemplo, gente, só as empresas americanas instaladas no México e Canadá geram 1 milhão de empregos diretos e 3 milhões de empregos indiretos. De onde é que vai sair essa mão de obra toda numa economia que já tem um mercado de trabalho estagnado pela falta de mão de obra qualificada, Débora? Exatamente. E mais que isso, né? Da onde vai surgir essa mão de obra e como é que essas empresas vão se montar de um dia para o outro, né? Montadoras se montando ficou meio esquisito, mas como é que elas vão ter aquela planta de voltar a utilizar a capacidade produtiva de uma hora para outra? Não é assim. E eu estava contando para vocês que quando a gente fala dos dirigentes do Fed, que vão falar em alguma universidade, eu até separei um trechinho aqui justamente do Tom Barkin, que foi falar ontem, presidente do Fed de Richmond, que estava na agenda. Ele afirmou o seguinte ontem, política monetária está sendo conduzida sob névoa densa. É uma situação de visibilidade zero, encoste e liga os piscas. Já o presidente do Fed de Boston, que é a Susan Collins, na verdade a presidente, afirmou que a manutenção de juros por mais altos, por mais tempo, deve ser apropriada. Então, entende que toda essa questão de um dia tem tarifa, no outro dia não tem, aí chama os países para conversar, e aí o Canadá, a taxa, começa a trazer entraves para a energia elétrica, aí, sei lá, o Brasil vai começar a ter alguma coisa recíproca. Isso causa uma instabilidade toda, porque não é só a coisa direta. Se você começa a ter outros países com tarifas recíprocas, outros setores que não tinham nada a ver com o inicial começam a sofrer.
Caso do agronegócio dos Estados Unidos, que sofreu de forma indireta quando isso aconteceu no passado. Porque começa a ter retaliação dos outros países e exportar dos Estados Unidos também começa a ficar complicado. Então, os setores exportadores dos Estados Unidos começam a ter dificuldade. E aí a gente começa a ter um aumento também de preços lá, e a gente sabe que o remédio basicamente é sempre o mesmo, é a taxa de juros ficar mais alta por uma questão de medida de política econômica mais ortodoxa, mas nesse caso aqui a gente está falando, né, de uma dificuldade de visibilidade. A gente vê que, por exemplo, quando um presidente do Fed de Richmond fala uma coisa dessas, há uma névoa densa, tem que encostar e ligar o pisca-alerta, o que ele está falando? Que a gente não sabe para onde vai, que pode surgir aí qualquer coisa no meio do caminho, que a gente vai ter que encostar e ligar o pisca-alerta. Isso traz toda essa sensação de instabilidade e que vai levar, sim, a todos esses temores que vêm em seguida, da taxa de juros ficar mais alta, dela ficar mais restritiva, de vir uma possível recessão, de ter um cenário de estagflação, que você tem ali uma economia estagnada com processo inflacionário junto. São esses temores que estão guiando os Estados Unidos hoje e que estão fazendo com que o recurso, inclusive, saia de lá e para os emergentes, mas também derrubando hoje todo o cenário internacional e nacional também, porque a gente está caindo junto. Hoje a gente não conseguiu fugir. Exatamente. Olha, resumo da ópera. Para enfrentar essa confusão toda que o Trump está provocando lá, é preciso ser um atleta, né? Gostou? Não? Adorei. Haja superação. Haja superação. Se você, meu amigo, se você está se perguntando aí como é que você vai se virar, o que vai acontecer, se você é dono da CSN, da Vale, você tem ações aí sobre a taxa toda, se prepare, tá? E a gente aqui no ICL vai fornecer um subsídio para vocês, né, Débora? Vamos se preparar com o PEX, né? Porque a gente já faz toda a ciência da psicologia e da superação para aguentar essas notícias que a gente dá todo dia, porque dificilmente são boas, né? Então, haja resiliência isso também. É um merchandising da melhor qualidade. Então, como é da melhor qualidade, o que vocês têm que fazer? Entrar em iclmercado.com.br ou escanear o QR Code que está aí do lado, para vocês não ficarem fora dessa, garantirem a vaga de vocês nesse encontro que vai ser incrível, com nomes incríveis também. E aí vocês também trabalham a psicologia da superação. Eu acho que eu vou assistir com certeza, porque eu preciso de psicologia da superação, viu? Porque eu leio tanta notícia ruim que eu preciso me blindar de alguma forma. Não, agora, gente, olha, sem brincadeira, isso aqui é um projeto tão sério que o Eduardo Moreira fez. Ele juntou um monte de medalhistas aqui, gente que vai falar pra gente como é que vence os próprios limites. Para você que é empresário, investidor, que está aí, né, as turras com essa coisa toda, nada melhor do que isso que vai acontecer aqui no ICL. E nós vamos te dar de presente um ingresso, tá? Você deixa seu e-mail, em troca do e-mail a gente dá um ingresso para você assistir a aula magna aqui com o Mark Allen, que vai ser mediada pelo Eduardo Moreira, né, Débora? Exatamente, não dá para ficar fora dessa. E sabe que também não dá para ficar fora? Do rolê ICL na sexta-feira, porque nada melhor do que sextar com o rolê. Então vocês ficam agora com o William Deluca e Guga Noblar, eles já estão a postos para receber vocês. Estão em mais que excelente companhia e a gente volta na segunda-feira para trazer aí os principais assuntos do dia. Um beijão e até lá, pessoal. Juízo. Tchau, tchau. Faltam 2 dias para o início da nossa jornada esportiva. É isso aí, a psicologia do esporte, a ciência da superação. Daqui a 2 dias, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto assistindo a aula com o Mark Allen. Nós abrimos as portas e janelas do nosso movimento para que ele pudesse nos conhecer. Cada um que chega aqui recebe a mesma oportunidade, recebe um lote do mesmo tamanho, e aí nesse lote do mesmo tamanho, eles podem produzir. Em todas as áreas que nós ocupávamos, antes de terminar o barraco das casas, estava pronto o barraco da escola.